Fala, calorada, dando continuidade aí à resolução da lista de número 5. Vamos para a questão de número 5 da lista de número 5, que é uma questão que caiu no Enem de 2013, que é uma questão que fala basicamente de uma cerâmica. E aí ele diz que essa cerâmica, ela, quando vai ser cozida, ela perde 20% das dimensões lineares. Dimensões lineares, se você não sabe, é quando você tem assim ó, um retangulinho, e aí o retângulo, a área não é dimensão linear, é dimensão superficial. Dimensão linear é só a linha, ou seja, é só a borda aqui, beleza? Dimensão linear é só a linha, dimensão linear é só o fio. Por exemplo, um fio de um carregador. Isso aqui é uma dimensão linear. Aí o que, é que ele está dizendo? Que quando vai cozinhar, as dimensões lineares, elas perdem 20%. Ou seja, tá vendo isso aqui? Ela perde esse pedacinho aqui assim, ó. Ela diminui. Aqui está o tamanho normal, aí ela diminui. Firmeza? Beleza? Ótimo. Mas aí ele diz que essa peça ela tem 30 centímetros por 15 centímetros e ele quer saber, depois do cozimento, esses lados vão ser reduzidos. E o que, que a questão pergunta? A questão pergunta, em relação à área original, a área da base dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida em quantos por cento? Guarda esse em. Vou repetir. Em quantos por cento? Você vai ver daqui a alguns segundos, alguns minutinhos, a importância desse em. Agora, vamos pensar aqui comigo. Vamos supor que aqui está a base da cerâmica. Reparem que eu não coloquei dimensão alguma. Eu só estou dizendo que a base da cerâmica mede B e a altura mede H. Beleza? Você consegue perceber que se você fosse fazer conta lá com aqueles números, você ia calcular um monte de percentual, ia fazer um monte de cálculo? Eu acho que você consegue perceber isso, né? Pois é, mas agora me acompanha para você ver como o bagulho aqui é doido. Como o negócio aqui vai ficar absurdamente mais simples. Me acompanha. Vocês concordam que a área dessa cerâmica aí? Vocês concordam que a área dessa cerâmica? Isso aqui, ó. O número de quadradinhos que cabe nessa cerâmica aqui, isso é a área. Você concorda que a área é só multiplicar a base pela altura? Porque é basicamente ver quantas colunas tem e multiplicar pela quantidade de quadradinhos que tem? É só uma maneira mais inteligente de contar quadradinho, beleza? Então a área é a base multiplicada pela altura do retângulo. Acontece que, tá vendo essa base? Ela vai perder 20%. E a altura também. Mas aí você vai se lembrar das aulas sobre porcentagem. Como é que a gente tira 20% de alguma coisa? Multiplicando por 0,8. Por quê? Porque tirar 20% é o mesmo que obter 80%. Lembra? 20% de desconto. Se eu tiro 20%, sobra 80%. Beleza? Então a base vai ter 80% da original. E a altura também vai ser 80% da original. Sendo assim, a área final vai ser a ordem dos fatores, não altera o produto, então eu posso multiplicar na ordem que eu quiser. Vai ser base multiplicado pela altura, multiplicado por 0,8, multiplicado por 0,8. Tudo bem até aqui? Acontece que 0,8 vezes 0,8, 80% de 80%. 8 vezes 8 é 64. Então, 0,8 vezes 0,8 vai ser o 64 com duas casas decimais. Ou 0,64. Agora, olha só a sacada. Olha para essa bolota verde. A bolota verde não é base vezes altura? Mas base vezes altura não é a área inicial? Então, nós podemos dizer que a área final é igual à área inicial multiplicado por 0,64. Galera, você não tem noção da importância dessa expressão. Sabe por quê? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a área final
A área final representa 64% da área inicial. Traduzindo, existe uma área inicial. Quando encolher, vai encolher a 64% da inicial. Mas se recolhe a 64% da inicial, pega essa caneta. Diminui de 100%, diminui para 64%. Você concorda que quando você diminui a 64%, é que você perdeu 36%? Traduzindo, reduzir a 64% é o mesmo que reduzir em 36%. Em 36%. Agora, leia o comando da questão mais uma vez. Ele quer saber, em relação à área original, a área da base da peça após o cozimento ficou reduzida a quantos por cento ou ficou reduzida em quantos por cento? Se fosse a quantos por cento, o gabarito seria a letra D. Mas ele não quer saber para quantos por cento que diminuiu. Ele quer saber quantos por cento que perdeu. E quantos por cento que perdeu? Foi 36%. Gabarito letra C. Irmão, e vamos que vamos. Agora a gente falou de geometria, né, gente? Olha só. Essa questão, ela é bem semelhante àquela questão da cal. Por quê? A diferença é que agora, nessa questão, existem as telhas, que eu vou chamar de L, e existem os tijolos, que eu vou chamar de J. Aí ele diz também do caminhão, tchê e tal, mas agora ele diz que esse caminhão, ele aguenta, no máximo, 1.500 telhas. Ou seja, se você socasse o caminhão só de telha, caberia 1.500. Mas se você socasse só de tijolo, caberia 1.200 tijolos. De boa até aqui? E aí ele fala que esse caminhão, ele já tem em seu interior 900 telhas. 900 telhas. Ele já tem em seu interior 900 telhas. E aí ele quer saber quantos tijolos eu consigo levar para encher esse caminhão. Resposta, mesma ideia. É só olhar no início do vídeo passado. Mesma ideia, que é qual? A fração do caminhão que eu encho de telha somada à fração do caminhão que eu encho de tijolo tem que dar 100% do caminhão. E morreu. Faça essa continha. O que é que tem de diferente nessa questão? É que naquela a gente precisou usar a fração porque o denominador dava 12. E 12 em termos percentuais é muito chato. Mas esse aqui é massa. Olha que delícia. Olha para essa fração desse lado. Essa fração daqui. Vocês concordam que o nosso 100% é 1.500? Concorda que 100% é 1.500? Quanto que é 10% de 1.500? Quanto que é 10% de 1.500? 150. Você concorda? Agora eu te pergunto, quantos pedaços de 10%, ou seja, quantos pedaços de 150 cabem no 900? Você concorda que são 6 pedaços de 150? Porque 6 vezes 150 dá 900. Agora eu pergunto, o que é 10% contado 6 vezes? Não é 60%? Sabe o que eu estou falando para vocês, gente? Eu estou falando para você que o caminhãozinho que cabe telha e tijolo, o caminhãozinho que cabe telha e tijolo, 60% dele já está cheio de telha. 60% dele já está cheio de telha. Beleza? Aí eu te pergunto, quanto é que
falta para encher de tijolo? Resposta: 40%. Vocês concordam que só falta 40% do bicho? Ah, ah, ah. Quanto que é 100% de 1.200? 1.200? E 10% de 1.200? 120? Se 10% é 120, quanto que vai ser 40%? 120 4 vezes? Quanto que dá 120 vezes 4? 480? Vou lá. Está resolvido. Reforçando, se 60% do caminhão está cheio de telha, então 40% está cheio de tijolo. Então, de telha, 100% de 1.500 é 1.500, 10% é 150, 150 vezes 6 dá 900. Então, eu já tenho 10% 6 vezes, só de telha. Então, eu vou meter 10% de 1.200, 4 vezes, porque assim eu encho o caminhão todo. Fechou? E vamos para a próxima, galera. Vamos para a próxima. Essa próxima aqui é um dos tipos de questão mais difíceis que tem de geometria clássica no Enem. A maioria das pessoas resolve isso daqui por meio, entre aspas, de um macete, que é o tal do produto pela soma, mas só que normalmente não sabe o porquê. Só vou falar para você aqui logo o macete aí, tá? Eu não gosto muito de macete, não, eu gosto de técnica. Técnica, a diferença entre técnica e macete, você conhece? A diferença é, o macete serve para casos específicos. A técnica serve para qualquer coisa. E vocês têm reparado que eu não tenho ensinado macete. Eu tenho ensinado técnica. Tanto é que eu estou usando a mesma bagaça o tempo todo. Beleza? Então, continuando. Gente, eu vou passar primeiro logo o macete, tá? O macete é, esse cara mede 4 metros, esse mede 6 metros, ele quer saber a altura desse. Resposta. A altura, você multiplica 4 por 6 e divide por 4 vezes 6. 4 mais 6, desculpa. Então, repito, é o produto, produto, dividido pela soma. O macete é esse. Ou seja, se uma altura é 4 e a outra altura é 6, se uma altura é 4 e a outra altura é 6, o que você faz? Você pega o 4 e o 6, ó, multiplica um pelo outro, soma um com o outro e faz a divisão. Quanto que vai dar? 4 vezes 6, 24. 4 mais 6, 10. 24 dividido por 10, 2,4. Seja feliz. Parabéns para você. O que eu prefiro? Eu prefiro trabalhar com a ideia de porcentagem. Como neste vídeo eu não estou dando aula de geometria para explicar como que você enxerga a semelhança de triângulos que existe aí, mas eu vou só dar um spoiler. Tá vendo esse triângulo verdinho aqui na ponta? Tá vendo esse triângulo vermelhão aqui? Esses dois triângulos são semelhantes, tá bom? Só dando um spoiler, ó, triângulo verdinho aqui na ponta e triângulo vermelhão grandão. Esses dois triângulos são semelhantes. E por serem semelhantes, você pode brincar de porcentagem. E quando você for brincar de porcentagem, como é que funciona a brincadeira? Fala para mim, vai. Quanto é que dá 4 mais 6? Não dá 10? Quanto que 4 representa de 10? 40%. Tudo bem? Agora, quanto que 6 representa de 10? 60%. Até aqui, tudo bem? Então, como é que fica a solução desse tipo de problema? Você vai fazer o seguinte, ó. Essa altura vai ser 40%, olha aqui, 40% de 6 ou 60% de 4. Tanto faz. Tanto faz. Ou é 40% de 6 ou 60% de 4. A essência está lá em semelhança. Mas só que eu não vou parar este vídeo agora para falar sobre semelhança, porque isso requer uma estrutura de raciocínio maior e justificativas e tal. E aí eu ia me alongar e esse vídeo ia ficar bem mais longo. Tudo bem? Então, vamos nessa. Gente,
Quanto que é 40% de 6? Uai, 10% de 6. 10% de 6 não é 0,6? 40% de 6 é 0,6 4 vezes, que dá 2,4. Agora, quanto é que dá 60% de 4? Uai, 60% de 4. 60% de 4. Quanto que é 10% de 4? 0,4. Quanto que é 60% de 4? 0,4 6 vezes. Quanto que é 0,4 6 vezes? Resposta, 2,4 do mesmo jeito. Ou seja, de um jeito ou de outro, tu chega lá no 2,4. De um jeito ou de outro, você vai chegar no 2,4. Belezinha? Tranquilo? Então, vamos tocar o barco. E já foi. E vamos para a próxima. E na próxima, ele quer falar sobre aumento, venda, essas coisas todas. Então, o que ele diz? Ele diz que tem uma loja lá, que para vender, ele dá um desconto de 20% nos preços. E depois que chega no caixa, ainda recebe um desconto adicional de 10% sobre o preço reduzido. Traduzindo, existe um preço, aí esse preço 1, ele baixa para um preço 2. Agora você vai pegar o preço 2 e vai reduzir 10% do preço 2. Entendeu? Aí o que ele quer saber lá no final das contas? Que o cliente quer comprar um produto que custava R$ 50 antes do primeiro desconto de 20%. Aí presta atenção na pergunta. Ele quer saber, caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, que é o cartão que dá direito aos 10% adicionais, a economia adicional. Você entendeu que não é a economia toda? É só a economia adicional que ele obteria ao efetuar a compra em reais seria quanto? Então presta atenção. Primeiro, o produto custava R$ 50. O que vai acontecer com esse produto? Vai diminuir 20%. Galera, me esqueci. Como é que a gente reduz 20% de alguma coisa? Multiplicando por 0,8. Belezinha? Multiplica por 0,8. Mas multiplicar por 0,8 não é calcular 80%? E 80% não é o 10%, 8 vezes? Quanto que é 10% de 50? 5. Agora eu pergunto, quanto é que dá o 5, 8 vezes? Resposta, 40. Traduzindo, o produto que custava 50 já caiu para 40. De boa, saiu de 50 veio para 40. Agora que ele saiu de 50 para 40, eu ainda vou dar mais 10%. Agora que caiu de 50 para 40, eu ainda vou dar 10% de desconto. Tudo bem? Então, eu ainda vou dar mais uma redução de 10%. Agora eu pergunto, como é que eu reduzo 10% de 40? Como é que eu reduzo 10% de 40? Pega o 40 e multiplica por quanto? 0,9. Por que 0,9, pessoal? Uai! Se eu tiro 10%, quanto é que sobra? 90%. Então vamos calcular 90% de 40. Mas quanto que é 90% de 40? Resposta é o 10%, 9 vezes. E quanto que é 4 vezes 9? 36. Beleza? Agora presta atenção que o que a questão pede é: o preço depois do primeiro desconto é R$ 40. Antes do segundo desconto é 50. Cai para 40. Agora eu vou dar um segundo desconto. De 40 vai cair para 36. Ele quer saber, de 40 para 36, quanto é que diminuiu? Resposta, 4. É o gabarito da questão. O desconto adicional é de R$ 4. Fechou? Agora a questão 9. Na questão 9, ele diz que tem um vidro lá, beleza? Fabricado por um fabricante, tem transparência entre 70% e 90%. O que significa isso? Que passa de 70% a 90% dos raios solares. Mas só caiu um caboclo. Além do vidro já filtrar, o cara resolveu colocar uma película protetora, né? As películazinhas dos carrinhos e tal, beleza? Para ficar lá com os vidros em fumê, essas paradas todas. Aí o cara resolveu colocar uma película protetora. E esta película protetora, ela tem uma transparência
que vai entre 50% e 70%. O que significa isso? Presta atenção. Primeiro é o vidro. Depois do vidro vem a película. O vidro, ele deixa passar, no máximo, 90% dos raios. E, no mínimo, 70% dos raios. Tudo bem agora? Beleza? Agora, dos raios que passam pelo vidro, quando chega na película, a película deixa passar, no máximo, 70% dos raios. E, no mínimo, 50% dos raios. Fechou? Aí, o que ele quer saber? De acordo com as informações, o intervalo das porcentagens que representam a variação total possível ou seja, ele quer saber, no mínimo, passa quantos por cento e, no máximo, passa quantos por cento dos raios. Resposta. Galera, no máximo, não passa 90% pelo vidro e desses 90%, não passa 70% no máximo pela película. Sabe o que isso significa, gente? Com licença. Olha o que significa. Isso significa dizer que o percentual máximo é de 90% de 70%, que vai dar 63%. 9 vezes 7, 63. E o mínimo vai ser de 70% de 50%, que vai dar 35%. Resposta: no mínimo passa 35% dos raios e no máximo 63%. Gabarito, letra A de acertamos. E bora para a última. E fechou. Já na questão 10, ele fala de uma porta de um carpinteiro. E este carpinteiro vai fazer porta sob encomenda. E aí ele tem o modelo dessa porta. Mas aí ele diz que um caboclo pede uma porta e tem que aumentar a altura em 1/8. Ou seja, existe uma altura. Aí ele fala, essa porta está muito baixa, eu sou muito alto, por favor, aumenta em 1/8 a altura dessa bicha aí. Aumenta 1/8 dela. Mas o carpinteiro fala, beleza, eu vou aumentar 1/8, mas só que a porta vai ficar mais cara. Aí o cara vira pro carpinteiro e fala, faz o seguinte, você vai aumentar a altura, né? Diminui a base, faz a porta mais estreita. Eu sou magrelo, alto, então eu preciso de altura, eu não preciso de largura. De tal forma que o preço fique o mesmo. Ou seja, que a área da porta fique a mesma. Beleza? Então, é mais ou menos isso, ó. Você tem a porta original, que é a de preto. Você vai aumentar a altura, ela vai ficar mais alta. Em compensação, você vai encolher a largura para caber. De boa até aqui? Só tem uma coisa, galera. Quando você faz essa parada, olha só o que vai acontecer. Aí, ele quer saber a razão entre a largura da nova porta e da porta antiga. Traduzindo, se eu pegar a largura da nova porta, que é isso aqui, e dividir pela largura da antiga, que é isso aqui, isso vai dar um número. Eu não sei vocês, mas já dá para perceber claramente que, primeiro, letra E está fora. Por que está fora? Porque se a razão for 9/8, eu estou dizendo que a nova porta vai ser mais larga do que a antiga. Eu estou dizendo que ao dividir a nova pela antiga, a largura não é a altura. Ao dividir a largura da nova pela antiga, o resultado vai dar 9/8. Não pode. Tem que ser menor do que 1. O número de cima tem que ser menor do que o de baixo, porque a largura da nova vai ser menor do que a da antiga. Então, 9/8 está fora, 8/7 está fora. E aí, sendo bem sincero, faz sentido tu ter uma porta com 1/8 do tamanho? Olha isso aqui. Aqui está a largura da porta. Aí você pega isso aqui, divide no meio, divide no meio, divide no meio. A porta vai sair desse tamanho e vai reduzir a esse tamanho daqui, ó. Não faz sentido, concorda? Beleza? Porque o aumento na altura não está sendo tão grande, está aumentando 1/8 na altura. Beleza até aqui? Mas só que aí vem um lance. A pergunta é, como aumentar 1/8? Resposta, presta atenção. Aumentar 20%,
Não é só somar 0,2 e multiplicar por 1,2? Aumentar um oitavo é só somar um oitavo. Traduzindo, é só você imaginar que um inteiro são 8 oitavos, acrescenta um oitavo e você vai descobrir que, para se aumentar um oitavo alguma coisa, basta multiplicar por 9 oitavos. Guarda essa. Como é que se aumenta um quinto? Você tem 5 quintos, aumenta um quinto, fica com 6 quintos. Como é que se aumenta um quinto? Multiplicando por 6 quintos. Como é que se aumenta um sétimo? Você pensa assim, eu já tenho 7 sétimos, aumento um sétimo, vou ficar com 8 sétimos. E assim sucessivamente. Beleza? Então prestem atenção que a altura vai aumentar um oitavo. Então a brincadeira é a seguinte, presta atenção aqui. Nós tínhamos a área original. Nós tínhamos a área original, que era a base vezes a altura. Tudo bem? O que, que vai acontecer com esta área original? O que, que vai acontecer com esta área original? Resposta. Presta atenção. Olha só. O que vai acontecer com essa área original é o seguinte. A área que era base vezes a altura. A base. Perdão, a altura vai ser multiplicada por 9 oitavos. Por que, que a altura vai ser multiplicada por 9 oitavos? Resposta, a gente acabou de ver. A altura não vai aumentar um oitavo? Mas só que aumentar um oitavo não é multiplicar por 9 oitavos? Agora, olha só a sacada. Você não quer que a nova área fique igual à área antiga, que é o que ele fala? Olha aqui. Ele fala aqui, ó. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a altura. Manter o custo com o material significa continuar com a mesma área. Beleza? Então, se eu quero continuar com a mesma área, presta atenção. A altura foi multiplicada por 9 oitavos. Sabe o que você tem que fazer com a base? Multiplicar pelo inverso de 9 oitavos, que é 8 nonos. Sabe por quê? Porque desse jeito, quando você multiplicar 8 nonos por 9 oitavos, isso não vai dar 72 sobre 72, que dá 1. E multiplicar por 1 não altera. Multiplicar por 1 não muda. Traduzindo, se a altura é multiplicada por 9 oitavos, a base tem que ser multiplicada por 8 nonos. E se a base tem que ser multiplicada por 8 nonos, é sinal de que o gabarito é letra D. É só multiplicar por 8 nonos e é a resposta. Beleza? E assim nós terminamos esta lista, que foi uma lista mais extensa, mas só que também, na minha opinião, foi a lista mais rica que nós tivemos, porque nós caminhamos por geometria, por trigonometria, por porcentagem, e falamos de dinheiro, e falamos de área, e falamos de frações equivalentes, falamos de proporção, e vocês perceberam que no fundo, a essência é sempre a mesma, que é qual? Número de partes e porcentagem. Beleza? Um abraço, pessoal, e ó, acompanha aí que ainda vem muita novidade. Falou? Tchau, tchau!